Olá pessoal, meu nome é Luiz Maia e eu estou gravando esse vídeo aqui em apoio à disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui na UFRPE. Pessoal, esse é um vídeo curto que eu queria retornar a um ponto que a gente passou nas últimas semanas, mas que a gente falou assim, ó, a gente volta a essa questão daqui a pouquinho, tá? Então a gente ainda está no contexto de discutir demanda e oferta, né? Esse diagrama que é tão útil, que ajuda tanto, não só os economistas, mas qualquer pessoa que queira entender quais são os movimentos do mercado, quais são suas consequências e tudo mais, tá? Então eu vou voltar primeiro lá para aquela discussão de o que é um mercado em equilíbrio. Então aqui vocês têm na tela de vocês um diagrama mostrando a curva de oferta, né? A curva de oferta descreve o comportamento de vendedores, de produtores, aqueles que disponibilizam produtos à venda. Essa oferta é positivamente inclinada. Então cada pontinho dessa reta aqui está indicando aqui a determinados preços qual seria a quantidade que os vendedores estariam dispostos a levar para venda, né? Levar para o mercado para oferecer. Na medida que o preço sobe, né, conforme a lei de oferta, na medida que o preço sobe, aquilo sinaliza uma maior lucratividade na venda, na operação. Então, com o preço do produto subindo, para o vendedor aquilo é um sinal positivo, ele tende a ficar estimulado e colocar maiores quantidades à venda. Por outro lado, a gente tem o comportamento do consumidor. E aí é o oposto, né? Cada ponto dessa curvinha aqui está nos dizendo as quantidades que são buscadas pelos consumidores, se o preço for aquele outro. Então, na medida que o preço cai, nesse caso, para os consumidores aquilo é uma boa notícia, né? Conforme a lei da demanda, a gente sabe que maiores quantidades são buscadas no mercado conforme o preço caia. Seja porque algumas pessoas que não conseguiam comprar agora podem comprar, seja porque algumas pessoas que já compravam querem comprar maiores quantidades agora que ficou mais barato, tá? Seja como for, essa é lá a curva de demanda e oferta, e a gente falou assim que existe um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é onde essas duas curvas se encontram. E a gente falou que há duas maneiras para entender por que a gente chama isso de um ponto de equilíbrio. Se o preço, né, saindo aqui da retinha de preço, a gente vai até esse ponto, a gente bate na curva de oferta e vê que essa aqui é a quantidade ofertada, essa que está aqui embaixo. A gente sai também desse preço, bate na curva de demanda e vê que naquele preço a quantidade ofertada é a mesma da quantidade demandada. Em outras palavras, nada sobra, nada falta. Tudo que o consumidor queria comprar foi exatamente a quantidade que o vendedor queria vender, então deu certinho. Essa condição de equilíbrio, é claro, ela não fica parada, né? De um dia para o outro, a renda do consumidor pode aumentar, né? Um aumento de salário mínimo, ou um crescimento da economia e tal. Se isso acontecer, uma renda maior vai deslocar a curva de demanda, né? Para a esquerda, perdão, nesse caso para a direita, né? Uma expansão da demanda. E aí você passaria a ter um novo ponto de equilíbrio, um novo ponto de encontro entre a curva de demanda e oferta. Dada aquela estrutura de oferta, número de empresas vendendo, número de comerciantes tentando colocar, dada aquela estrutura de oferta, se a demanda aumentar, a tendência é que a gente vai ter um novo ponto de equilíbrio com um preço um pouquinho mais alto, né? Mas, por outro lado, também maiores quantidades estão sendo buscadas a mercado. Então, isso daí é uma possível mudança para um novo ponto de equilíbrio, tá? Mas tinha uma pergunta que a gente queria fazer assim, é verdade que esse ponto aqui vai ser sempre esse ponto de equilíbrio, esse ponto de convergência? Então, esse vídeo é sobre isso. A gente vai mostrar a circunstância em que esse ponto, desculpe, esse ponto não é o ponto que vai vigorar. Não é o ponto que vai permanecer como ponto de equilíbrio, tá? Antes de chegar à resposta para essa pergunta, ou essa questão, esse paradoxo, deixa eu só mostrar uma segunda razão por que a gente chama esse ponto aqui ponto de equilíbrio. Uma das explicações que eu já dei é, naquele ponto, nada sobra, nada falta.
A segunda maneira de entender por que a gente chama esse ponto como ponto de equilíbrio é entender que ele é um ponto gravitacional, é um ponto para qual o mercado converge. E para mostrar isso, a gente usa um recurso de dizer, suponha que não. Suponha que por alguma razão, o preço que estava vigorando no mercado era esse aqui em cima. Então, se isso aqui era o mercado de automóveis, e o preço de equilíbrio de um automóvel era 70 mil reais, então vou pôr aqui 70, suponha que de uma hora para outra o mercado dá uma doida lá e resolve tentar vender automóveis ao preço de 90 mil reais. 90. Ora, o que acontece com o preço de 90 mil reais? A gente sai aqui da linha de preço, bate na curva de demanda, pronto, encontramos a quantidade demandada. Qual que é? É essa projeção vertical aqui. Então, a quantidade que os consumidores vão buscar de carro é essa, quantidade demandada está aqui. Por outro lado, eu saio dessa linha de preço, vou até a curva de oferta e falo, opa, como com esse preço tão mais alto, muitas montadoras vão ficar estimuladas a produzir mais automóveis, muitas concessionárias vão aumentar o seu estoque no pátio e tal. Então a gente vai ter uma quantidade ofertada, ou seja, levada à venda pela indústria, maior do que a quantidade demandada. Ora, se tem mais produto à venda do que o consumidor quer comprar, isso aqui representa um excesso, um acúmulo de estoques. E quando a gente tem excesso, a gente tem esse acúmulo de estoques, a tendência é que o comerciante sinta aquilo como um prejuízo. Afinal de contas, ele está pagando salário, ele está pagando conta de luz, aluguel e tudo mais, e o estoque está lá parado, acumulando poeira. Então a tendência é que ele faça promoção. Fazer promoção, seguir e fica convergir em direção àquele ponto de equilíbrio. Aí alguém pode argumentar, e vai parar exatamente lá naquele ponto que as duas curvinhas se encontram? Aí eu continuo com a brincadeira, falo, não, suponha que não. Suponha que por algum motivo maluco o mercado endoidou e agora foi para cá para baixo, ó. Foi para P2. Agora o mercado está trabalhando com o preço do automóvel a 30 mil reais. Poxa, seria bom, né, a gente voltar a comprar automóvel a esse valor, mas não é o que está acontecendo. Se a gente vai aqui com o preço de 30 mil reais, aí a indústria está desestimulada, fala, pô, mal e mal dá para pagar o custo dessa produção. Então, a 30 mil reais, eu vou querer ofertar, vou levar à venda uma quantidade pequena, porque eu estou desestimulado, eu não estou achando que vai dar muito lucro, estou achando que eu vou esperar um pouquinho para ver se esse mercado melhora. Só que com o preço a 30 mil reais, tem um monte de gente querendo comprar. Eu bato lá na curva de demanda e falo assim, opa, a quantidade demandada agora, buscada pelos consumidores, é muito maior do que a quantidade ofertada. Então, aqui a gente está vendo que há uma falta, há uma escassez. O produto está faltando. Quando o produto está faltando, é natural que haja uma pressão de preço. Alguém oferece uma grana por fora para receber, o outro fala assim, olha, eu tenho para entregar, só que tem uma taxa especial de urgência. E aí vai pressionando o preço para cima. Então a tendência, quando há falta, é que o preço suba. Se quando há excesso, a tendência é que o preço caia, e quando há falta, a tendência é que o preço suba, então o mercado converge para esse ponto em que nada sobra, nada falta, tá? Então a discussão era assim, esse é o ponto de equilíbrio, na maior parte das vezes é para ali que o mercado vai, tá? Aí a pergunta que não quer calar assim, isso sempre acontece? Então, este vídeo está sendo gravado justamente para mostrar o que isso nem sempre acontece, tá? Então, existe uma possibilidade de responder essa pergunta dizendo não. Quando é que isso não acontece? Quando a gente desenhar o diagrama de demanda e oferta, entendendo que a demanda, naquele caso, são só os consumidores locais, nacionais, e que a oferta, naquele caso, são só os produtores e vendedores nacionais. Tudo isso em um país que tem comércio internacional. Opa, como assim?
Ah, se tiver comércio internacional, esse diagrama muda um pouco? Muda um pouquinho, tá, gente? A interpretação vai ter que ser aperfeiçoada. Mas ainda assim, esse diagrama nos permite discutir. Daí ele ser tão eclético, ele ser tão útil, ele consegue abarcar também esse exemplo, tá? Antes de a gente olhar para o diagrama aqui e começar a interpretar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que se o Brasil for muito bom em produzir alguma coisa, né, tipo soja, tipo milho, tipo carne bovina, tipo minério de ferro, se o Brasil é muito bom em produzir alguma coisa, vocês acham que o preço que a gente produz aqui é melhor ou é pior do que outros países produzem? Bom, se o Brasil é vendedor daquele produto lá fora, é bem provável que a gente produz bem, que a gente produz a um custo baixo. Tá? Então, significa que o preço internacional é um pouco maior do que aquele que vigoraria aqui dentro se de uma hora para outra o presidente desse uma doida e falasse está proibido exportar. Então, o preço que a gente vai registrar aqui nessa diagrama vai ter o preço internacional e o preço que vigoraria se o mercado fosse fechado. Tá? É um produto que o Brasil é bom de produzir, que ele tem vantagem, que ele produz a custos baixos, a gente vai lembrar que o preço internacional tende a ser maior e aí estimular que algumas pessoas vendam lá fora. Por outro lado, tem alguns produtos que o Brasil não é tão bom. Tem, por exemplo, tem o trigo, tem também produtos eletrônicos em geral. O Brasil não é tão bom em produzir esses bens. Então, nesse caso, o preço internacional tende a ser menor do que aqueles que vigorariam no Brasil se fosse proibido negociar com o exterior. Então, por exemplo, o trigo a gente não tem tantas regiões com clima favorável à produção de trigo. Então, a produção de trigo nossa está restrita lá a algumas terras do sul, algumas poucas partes do sudeste e centro-oeste, mas a maior parte da produção de trigo fica lá no sul e a gente precisa importar mais da metade do trigo que a gente usa no Brasil. Outra coisa que a gente não é muito boa em produzir é eletroeletrônicos. Ah, mas a gente tem alguma razão porque a gente não sabe produzir celular? Nesse caso, infelizmente não. A razão porque os celulares produzidos no Brasil são tão caros e tão piores que os de fora, a grande razão é porque a gente bota muito imposto sobre a indústria. Então é difícil desenvolver tecnologia aqui, é difícil uma empresa realmente nacional, genuinamente nacional, se dar bem. Aí acaba perdendo na concorrência para a Samsung, para a Apple, para outras empresas de outros lugares do mundo, tá? Tá, mas então agora vamos olhar esse diagrama e vamos entender como que a coisa funciona. Se a oferta representar especificamente os produtores nacionais, eu vou até colocar aqui, ó, onde está O de oferta, vou colocar ON, oferta nacional. E onde está D, eu vou colocar DN, de demanda nacional. Então aqui estão os consumidores brasileiros de um produto, tá? Nessa curvinha aqui. E aqui tem os produtores brasileiros daquele produto. Se o mercado fosse fechado, se o Brasil tivesse um presidente maluco dizendo, assim, pronto, agora ninguém vai poder vender lá fora e tal, o preço que figuraria seria esse aqui. Porque aí, nesse caso, todos os consumidores estão representados nessa curva de demanda. Todos os vendedores estão representados naquela curva de oferta. Só que o Brasil não é assim. O Brasil é um mercado que a gente pode vender lá fora e pode comprar lá de fora. Então, para alguns produtos, o preço internacional é maior do que aquele que vigoraria se a gente fechasse o mercado. Então, o que acontece? Exemplos disso são produtos como a soja, que eu mencionei aqui, o milho, os minérios de ferro, que mais que o Brasil exporta muito? O Brasil exporta avião, o Brasil exporta, enfim, uma série de outros produtos, tá? Eu vou colocar soja e milho aqui, esses são casos emblemáticos. O Brasil é um grande exportador de soja. Tá, mas vamos ver o que acontece. A gente tem terras melhores, a gente tem muita chuva, a gente tem muita área para produzir,
e seja como for, a gente acaba produzindo a um preço competitivo, a um preço que é atraente para o mercado internacional. Mas como a soja lá fora é mais cara, para o vendedor daqui, ele fala assim, bom, se eu posso vender lá fora ao preço de, vamos dizer, R$ 30 a saca, e vamos dizer que o dólar seja R$ 5, 5 vezes 30, R$ 150 a saca. Pronto, se põe só para o exemplo, tá? Se eu posso vender a $30 lá fora, eu só vou vender aqui dentro se alguém me pagar o equivalente a $30. Então, acaba que o preço internacional se impõe sobre o preço do mercado nacional. Então, o preço que passa a vigorar é esse aqui. Ora, mas agora que o preço que passa a vigorar é o preço internacional, não vai ter sobra, não vai ter falta, o que vai acontecer, Luiz? Tudo bem, vamos dar uma avenida aqui. Ó. A gente sai do preço internacional e bate aqui na curva de demanda nacional. Já que a gente vende coisas lá fora, já que a gente vende a soja lá fora, a soja fica um pouco mais cara aqui e o consumidor nacional compra uma quantidade que eu vou chamar aqui de Q0, tá? Agora, eu saio desse preço internacional e falo assim, não, já que o vendedor vende a soja em qualquer lugar, seja aqui, seja lá fora, ao preço internacional, então ele vai se dar bem, ele está falando, poxa, que massa, agora minha lucratividade vai ser maior e tudo mais. Então, ele vai estar estimulado a produzir mais. Ele vai produzir essa quantidade aqui, Q1. Aí você vai dizer assim, eita Luiz, mas olha, agora a quantidade ofertada está muito maior do que a quantidade demandada. Calma, mas agora a quantidade ofertada está muito maior do que a quantidade demandada internamente. Porque esse ponto aqui é da demanda nacional. E esse ponto aqui é da oferta nacional. Tá, então, a quantidade que fica no Brasil agora é Q0. Ó, as fazendas no Brasil produziram tudo isso aqui, ó. Toda essa quantidade, Q1. Só que saindo daqui do preço, eu bati na curva de demanda e falei assim, esse trechinho aqui foi o que ficou internamente no Brasil. E essa diferença aqui, esse segundo segmento da reta aqui, ó, esse é o que foi para o exterior. Ah, peraí, mas então o que você está vendo aqui é que a produção é grandona, mas só uma parte dessa produção fica no Brasil. Exatamente. Então a soja no Brasil é um pouco mais cara do que ela poderia ser. No entanto, o Brasil produz mais soja do que ele produziria se o mercado fosse fechado. Então, quando a gente comemora que o Brasil exporta muito, a gente, na verdade, está comemorando uma coisa que agrada a uns e desagrada a outros. Para quem precisa comprar soja, fica mais caro. Para quem produz e vende soja, fica mais lucrativo. Então, essa ideia de que exportação sempre é bom é uma bobagem. Na economia, como eu digo sempre para vocês, as coisas são boas e ruins. Tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Só para completar, vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece no mercado como o mercado de trigo. Gente, produzir trigo na Argentina ou em outros países de clima mais frio é bem mais fácil do que produzir trigo no Brasil. Até a qualidade do produto é outra. Tá, então acontece que o preço internacional do trigo costuma ser mais baixo do que aquele que vigoraria no Brasil se a gente tivesse que viver com o mercado fechado. Como assim o mercado fechado? Ora, aqui não é a oferta nacional, aqui não é a demanda nacional, ou seja, só os consumidores nacionais, aqui só os produtores nacionais. Então esse seria o ponto que vigoraria se o mercado fosse fechado. Só oferta nacional e só demanda nacional. Como a gente tem comércio internacional, ótimo, a gente vai comprar trigo lá de fora. Aí o preço internacional é mais baixo. Quando a gente sai do preço internacional e vai ter a curva de oferta, assim, eita, muito pouca gente consegue concorrer com o trigo importado. Então só alguns produtores, agricultores lá do sul conseguem concorrer nesse preço que vigora no mercado internacional. No entanto, se o preço aqui está mais baixo,
eu vou até a curva de demanda e falo, ah, mas então nós consumidores vamos querer comer muito mais pão, muito mais macarrão, porque com o preço internacional a coisa fica bem mais barata. Ah, então olha só o que acontece nesse caso. Esse total aqui é o quanto que o Brasil consome de trigo, mas ele produz só isso aqui. A maior parte do que o Brasil produz, que o Brasil consome, vem de fora. Então, essa diferença aqui é o quanto que foi importado, é o quanto que saiu de produção estrangeira e que foi trazido para o Brasil. Nesse caso aqui, essa diferença é o que tinha sido exportado. Era aquele excesso entre o que foi produzido e o que realmente ficou no Brasil. Então, nesse caso, não dá para chamar de excesso, mas talvez seja melhor chamar de excedente, aquilo que excede, né? Aquilo que ultrapassa a quantidade que ficou no país. Tá, então, isso aqui é só para mostrar que muitas vezes, quando um preço lá fora aumenta, ele aumenta aqui dentro também. Só para concluir essa explicação, com a guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia, o que aconteceu? O preço internacional subiu um pouco. Então, a gente sai desse P-int aqui, de P internacional, vai para o P internacional um pouquinho mais alto. Olha o que aconteceu, olha gente. Agora, não só a gente consome menos trigo, mas a gente produz mais. Com o preço internacional um pouquinho mais alto, estimula a produção nacional. Antes a gente só produzia internamente essa quantidade aqui. Agora a gente está produzindo um pouquinho mais. Por outro lado, a gente ao todo está consumindo um pouco menos, porque esse produto ficou mais caro. Então a quantidade importada, que é esse segmento aqui, também ficou um pouquinho menor. Muito bem, pessoal, essa é uma explicação então só para mostrar que quando a oferta e a demanda só representam os agentes nacionais, aí a gente pode ter um equilíbrio de mercado que não é no ponto de interseção entre as duas curvas, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e no próximo encontro a gente tira qualquer dúvida que pode ter ficado, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.